Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. No momento, 5h33 da madrugada do dia 5 de fevereiro de 2026. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos juiz corregedor internacional arbitral, justiça paga, na investigação de 206 países, sendo 196 membros da ONU e o restante do mundo árabe. Estamos já com todas as providências de fatos, atos e circunstâncias que relevaram a identificação de todos os inocentes e relatos de todos os culpados. Todos os relatos de farta procedência criminal em diversos contumaz crimes produzidos por funcionários públicos, a maioria dos membros da ONU, fatos, atos e circunstâncias que levaram às suas sumárias condenações por se tratar de terroristas, narcotraficantes globais, ao delipêndio e ao extermínio da raça humana. Somos interventor no Tribunal Penal Internacional, no Tribunal Internacional do Brooklyn, no Supremo Tribunal Mundial, na Corte Suprema de Haia, entendam, e em várias outras jurisprudências. Todo este compromisso, ele é totalmente processado por inteligência quântica mundial de informações de dados, de 60 agências de inteligência que fornecem material para todos estes países, suas agências de investigação contra o terrorismo, contra funcionários públicos e contra países narcotraficantes terroristas, exterminadores da raça humana. Todos os que foram identificados alegam que foram descobertos pela internet global. Então o alvo deles é não permitir o funcionamento da internet. Isto não nos surpreende, já que, quando foi inventada a internet e colocada para a transferência de dados, a compilação de dados, tanto pela internet exposta
e a internet oculta. Então, nós estamos monitorando vocês por todos os aparelhos eletrônicos que processam ondas eletromagnéticas, também satélites, com escutas, com câmeras e com todo tipo de monitoramento que você não tem noção, não tem capacidade de entendê-los. Porque você é um subversivo, terrorista, querendo exterminar a raça humana. Então nós já procedemos com fatos, atos e circunstâncias. E estamos já em procedimento global, para identificar a estrutura de governo que vocês procederam a um procedimento conhecido como Comitê Chinês, que tem engajado a Norte-Coreia, a Rússia, a Turquia e o Irã, do Sharmuta Ali Khamenei, e vários outros países que procederam a fornecer recursos financeiros que sabemos que foram obrigados a proceder porque foram delipendiados, foram ameaçados. Então, nós estamos libertando o planeta Terra da existência de vocês. Então você, falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, você, Alckmin, você, Hugo Mota, você, Alcolumbre, vocês, membros de partidos políticos engajados no delipêndio das riquezas do Brasil, como também em vários outros países. Estamos já com vocês com vastas provas irrefutáveis. Então nada nos surpreende, mesmo que vocês tirem o sinal da internet, não queiram que sejam informados os seres humanos do planeta do seu procedimento de extermínio, nós vamos chegar até vocês, porque já chegamos. Então nós estamos em intervenção da República Federativa do Brasil. Estamos em intervenção da América Central, da América do Sul, de todo o continente americano, do Canadá, da Groenlândia, do Alasca. Interditamos tudo. E estamos interditando também a Europa. Toda a Europa. Toda a África. Toda a Oceania. Toda Ocidente e Oriente. Para que vocês entendam que vocês não têm capacidade nenhuma de sobreviver. Estamos todos juntos financiando a capacidade financeira do gestor estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial, os Estados Unidos da América, na gestão do Sr. Trump. Então, o Sr. Trump, ele procede com um protocolo de vastos procedimentos que foram tomados a que assim seja. Então, toda esta intervenção vai durar de início 15 anos. Nós vamos tomar a administração de estrutura de governos
em toda a América do Sul, América Central e América do Norte, para poder nos proteger de vocês que não têm capacidade e não têm recursos financeiros, e que agora vocês estão querendo proceder para que haja um acordo, mas vocês não têm o que negociar, vocês não têm o que propor, vocês têm que ouvir, entender e aguardar todos os fatos, atos e circunstâncias que colocaram vocês na frente do senhor interventor da arbitragem internacional encarregado das investigações, o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Certamente que ele não tem a capacidade logística, porque ele só completa um cargo. Mas ele convém, com 60 agências de inteligência do planeta, ele convém com todas as forças armadas do planeta, inclusive dos países que vocês alegam estarem submissos ao seu ditatorial proceder. Eu quero dizer a vocês que vocês estão totalmente enganados. Vocês não têm capacidade para tanto. Então nós estamos vendo até onde vocês querem ir, até onde vocês querem levar este procedimento, alegando que vocês são democratas, que vocês querem o bem da humanidade, quando vocês estão a exterminá-las com impostos, com atos imorais, com medidas opressivas contra a sobrevivência da raça humana. Então nada vai justificar você, funcionário público, a alegar que foi uma determinação do seu imediato superior, processado pelo voto do parlamento, com a aprovação do executivo e com o conhecimento do judiciário. Porque toda esta estrutura de governo do narcotráfico global de 196 países, e cabe à Sura muçulmana, que está procedendo ao julgamento do mundo árabe, identificar quem são os que procederam contra o ventre muçulmano. Todos os que aceitaram fazer parte do Conselho da Paz Universal do planeta já tomaram posições precedentes e determinações para que isto seja efetivamente protocolado, estabelecido em todo o território da Terra. A posição do senhor Putin, com todos os seus simpatizantes, 17 países do narcotráfico localizados na América Central, na América do Sul e no Caribe, levados pela liderança de uma falsa identidade estabelecida por uma administração já em conflito e com todos os fatos, atos e circunstâncias
que determinam que houve manipulação das urnas de voto dos Estados Unidos da América, do governo Biden. Ele procedeu a manipular o voto conjuntamente com outros personagens, também funcionários públicos, que se estabeleceram a querer tomar a globalização do planeta. Hoje, em guerra atômica nuclear, todos estes foram convidados pelo senhor Trump a fazer parte de uma nova administração global, ao qual eles, sendo titulares em administração pública, de identificar em que há vários empreendedores, déspotas, opressores, que querem tomar terras através da capacidade financeira e também de armas, em que não são funcionários públicos, mas eles querem se estabelecer em 206 países, nações no planeta, e com isto continuar a querer ser líder na sua administração de drogas globais. Eles agora são alvos do Putin, do Xi Jinping, de todos os que até então estavam estabelecidos como se nada tivessem a temer. Mas quando você tem um conflito de guerra nuclear global, surgem novos personagens, líderes de exércitos que estão sendo procurados, banidos, e se encontram em fuga, querendo se estabelecer na América Central, na América do Sul e no Caribe. Então o senhor Putin, com todas as suas aeronaves, já desembarcou no México a combater o narcotráfico do México, a combater o narcotráfico da América Central, da América do Sul, porque ele quer fazer parte do Conselho da Paz Global. Então, já está determinado que os que criaram todas estas arguições narrativas para criar divisões e assim poder reinar através das suas administrações, que são fraude, tipo plágio eleitoral, estelionato eleitoral, do óbito Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra guardado numa finca em Brasília, e que ele não pode sair do Brasil, porque ele já está preso, como também 17 executivos, ou seja, presidentes de países da América Latina, Caribe
e América Central, que serão levados ao cativeiro por proceder ao narcotráfico, ao extermínio da raça humana. E tudo isto feito pelo Conselho da Paz, estabelecido pelo Sr. Trump. Então, aqueles que até então tinham desavenças em querer estabelecer o liberalismo de negócios com parceiros, em realidade, eles iam ser vítimas. Como foram? Foram todos roubados por um estelionatário, por um ladrão, filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu primeiro, segundo e terceiro escalão, que estão na estrutura do governo federal do Brasil, com toda a sua engenhoca de bancos, de fintechs, a querer estabelecer um feudo de quem quiser se habilitar no território da República Federativa do Brasil, será bem-vindo e poderá trazer todo o seu patrimônio, todo o seu resultado de atividades terroristas em todo o planeta. Então, estamos já para erradicar, exterminar com estes grupos, que eles apareceram. O Estado Islâmico, o Ali Khamenei, também os povos africanos que estão fugindo e querem se estabelecer na América Central, na América do Sul e no Caribe. Então, não podemos dar instabilidade ao planeta. Ele já está em um fechamento de guerra atômica nuclear do Irã, onde não ficará pedra sobre pedra, onde todos os ayatolás do Ali Khamenei serão decapitados, serão sentenciados pelos crimes perversos contra a população muçulmana e pelo tráfico de drogas, pelo extermínio da raça humana. Então, acabado este conflito, os sobreviventes querem se estabelecer no Brasil e em vários países da América Central, Caribe e do Sul. Não vamos permitir. Então, chegamos a um bom termo. Identificamos os ladrões, identificamos os funcionários públicos que se venderam, que sucumbiram à propina, ao dinheiro manchado de sangue, de extermínio da raça humana. Então, Fachin, você é um terrorista maoísta, filho de uma puta, procurado pelo Ministério da Guerra do Pentágono por entregar
ao inimigo Xi Jinping, posicionamentos de defesa dos Estados Unidos da América em território da América Central, da América do Sul e do Caribe. Você, Fachin, conjuntamente com Gilmar Mendes, Toffoli, Carmen Lúcia, Zanin Dino, com o teu primeiro escalão, presidente do Senado, Alcolumbre, presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, partidos políticos no Brasil, todos já identificados, e que nós vamos proceder ao encartelamento e também às suas penas, que a menor delas é traição à pátria. E a sentença é morte por pelotão de fuzilamento. Então estamos já em guerra atômica nuclear em toda a América do Sul, Central e o Caribe, onde Putin, ele não é problema, ele é solução. E todos os que não compartilhem com este procedimento são inimigos. Porque eles estão querendo se estabelecer. E são todos narcotraficantes, são monstros que querem submeter a população do planeta. Não vamos permitir. Então, já isto posto, já isto visto, com atividades terroristas do Estado Islâmico, da África, da China, do Ali Khamenei, da Norte-Coreia, querendo se estabelecer no continente americano. Então vamos proceder imediatamente. Estamos já à captura de todos os terroristas no território da República Federativa do Brasil e também nos países que fazem fronteira seca com o Brasil, também do Caribe. São terroristas. Eles não têm alma. Eles têm método de destruição. Com terrorista não se negocia. Eles são exterminadores. São os famosos mata-rindo. Tá cheio deles. Roubando o telefone celular. Atirando pelo fato de querer atirar, de matar, de transpor barreiras do entendimento humano, do hipotálamo. A liberdade, a oportunidade de poder matar. O sujeito se sente como um semideus. Mal sabe ele que será o seu futuro da mesma forma. Quem vive pela espada, morre pela espada. Então já estamos em procedimento de guerra atômica nuclear na República Federativa do Brasil. Tome cuidado, cidadão da República Federativa do Brasil. Você é alvo de facções do narcotráfico global, ao qual trabalham para o narcotráfico internacional,
ao qual eles querem se impor, porque eles não têm 24 horas de vida, então querem viver tudo de uma só vez. Se cuidem! Nós estamos ao combate. Boa, Deltan, e obrigada pela companhia aqui nesta segunda-feira. Eu que agradeço, Mari, Fred, audiência maravilhosa da Gazeta do Povo, Lucas Saba, todos, grande abraço. Abraço, até mais. E olha só, voltando a falar sobre a petição ali, o Fred já leu alguns trechos importantes, e esse pedido aí, né, de citação de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, o Fred tem um destaque importante para fazer aí, que destaca a nossa maravilhosa Gazeta do Povo, né, Fred? Pois é, Mari, a Gazeta comemorando amanhã os 107 anos de existência e o advogado Trump, o Martin DeLuca, que é advogado da Rumble, da Trump Media, citou a Gazeta do Povo na petição, inclusive fazendo referência a uma reportagem do jornal. Pedi até para o Vitor mostrar aí para os nossos espectadores, olha lá, STJ decreta sigilo sobre notificação de ação contra Moraes nos Estados Unidos. E para demonstrar isso para a juíza federal americana, lá no distrito de Tampa, o distrito na Flórida, onde está tramitando essa ação, o advogado então do Trump acabou citando uma reportagem da Gazeta do Povo, demonstrando a importância desse trabalho da Gazeta ao trazer informação de qualidade para os nossos espectadores, leitores, e tanto assim que serve como comprovação aí de fatos que vão levar, se Deus quiser, à responsabilização do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Então, a importância desse registro histórico e ainda mais de um jornal como a Gazeta, que tem mais de 100 anos de história e 100 anos, né, de 107 anos de credibilidade, inclusive com aquela iniciativa, né, Mari, que você inclusive participou da cerimônia, de registrar e de disponibilizar para o público o acervo da Gazeta, que foi digitalizado, e você consegue fazer pesquisas históricas com esse acervo digital da Gazeta do Povo, acessando aí notícias desde a fundação do jornal, que retrata a história do Brasil no século XX e também agora, né, no século XXI, a importância da Gazeta, inclusive como instrumento de pesquisa histórica para você que quer, quero ver como é que estava o Brasil na década de 60. Você consegue acessar o acervo digital da Gazeta do Povo nesse projeto, né, que digitalizou todo o acervo do jornal e disponibilizou gratuitamente para quem quiser ver, né, Maria? Perfeito, Fred. Agora registrando aqui alguns comentários selecionados pelo Flávio Heron, também falando sobre Gazeta do Povo, e da Lina Gonçalves, Gazeta do Povo, único jornal com 107 anos, que é a voz do povo que leva o Brasil nas costas. E tem uma pergunta aqui da Zilmara, na verdade provavelmente era para o senador Portinho, que esteve aqui conosco. Se você não acompanhou esse trecho, depois volte ali no começo do programa, ele esteve aqui conosco. E a Zilmara questiona, por que os senadores não fazem primeiro o impeachment de Davi Alcolumbre? E aí eu passo essa pergunta para o Lucas Saba no seguinte sentido: Lucas, a gente tem vários pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes e de outros ministros, Dias Toffoli, por exemplo, mas estão engavetados, né? E aí a gente vê com essa pressão internacional maior, essa nova, né, a pressão que vem dos Estados Unidos com essa notícia, a gente já começa a pensar, opa, será que agora vai sair do papel? Não sabemos. Mas aí fica a questão, será que vai ter que tirar alguns da frente para esses papéis saírem aí da gaveta? Essa é a solução na teoria mais simples, né, Mari? Mas Davi Alcolumbre, ele termina seu mandato à frente do Senado Federal no começo do ano que vem. Ele tem só mais um ano, vamos colocar assim. Agora, eventualmente, se a direita conseguir maioria no Senado, a metade mais um, já pensando nas eleições de outubro, eles tomando posse no começo do ano que vem, aí já muda essa figura da presidência do Senado. Aliás, essa é uma luta que a direita precisa enfrentar, que é a presidência das casas. Veja, Bolsonaro conseguiu ascender ali ao cargo de presidente da República, o único, vamos dizer, presidente de direita desde a nossa redemocratização, etc.,
depois que descobrimos que o PSDB de direita não tinha nada, um ninho tucano, mas ele teve uma dificuldade muito grande de governar o país. Por quê? Porque os presidentes da casa não eram conservadores, não eram de direita. Então, se não conseguir tirar da mão do pessoal da esquerda ou do centrão, ainda que consiga fazer, por exemplo, Flávio Bolsonaro, presidente da República, vai ter uma dificuldade muito grande de governar. Infelizmente, eu conversava recentemente, Mari, com o Ives Gandra Martins, que esteve conosco no café, e eu acho que ele tem uma visão bastante acertada nesse sentido, que é o seguinte: a nossa Constituição, claramente, quando você lê ela com atenção, você percebe que ela foi feita para o parlamentarismo. Por isso que as casas têm tanto poder. Aí, na hora H, ali, na hora de entregar, aí colocaram a figura do presidente, né? E tentaram transformar isso num presidencialismo. Mas não é. É um presidencialismo de coalizão. Que coalizão? Não tem coalizão. Veja, e usa o próprio exemplo do Lula. O Lula pode falar assim, eu sou contra a dosimetria, eu acho isso uma aberração. Se o Congresso falar, não importa o que o presidente pensa, a gente vai fazer, vai passar nas duas casas, ele vai vetar, vai voltar, a gente derruba o veto. Que poder tem o presidente? Que poder tem o executivo, os ministros? Então, assim, a gente deu superpoderes, eu falo, população brasileira, essa Constituição Cidadã de 88, que eu defendo uma reforma urgente, muito poder. Veja, Davi Alcolumbre não está entre os 10 mais votados entre os 81. Hugo Mota piorou, não está entre os 20 mais votados entre 513. Pessoas ali que se passarem na rua, às vezes nos seus estados, o pessoal não sabe nem quem são. E controlam ali um baita de um poder nas mãos. Mas veja, é um erro da direita, porque a direita foi nessa toada, vamos eleger Hugo Mota. Ainda era um cara jovem, dava para cair no conto do vigário, embora nós aqui na Gazeta não caímos. Agora, Davi Alcolumbre, a direita embarcou no discurso do Alcolumbre. O Alcolumbre não tem nada de novo, gente, ele já presidiu o Senado. Foi um desastre, um desastre. Ele só conseguiu ser pau a pau de pior ali com o Rodrigo Pacheco. Foi tão ruim quanto, mas todo mundo já conhecia, não havia surpresa. Aí, para eleger esses dois, qual foi o baita acordo que a direita amarrou? Na figura do Valdemar e do Bolsonaro. Outro erro crasso de estratégia, do qual eu acho que o PT jamais cometeria. O primeiro, a vice-presidência da casa. Mari Fred, me corrijam se eu estiver errado. A vice-presidência, vamos pegar na Câmara, mas pode pegar no Senado. Na Câmara é na figura de Altineu Cortes. Quantas vezes o Hugo Mota viajou? Fala uma vez que esse homem foi macho e falou, vou pautar o PL da anistia. Fui eleito, o cara tá viajando, a gente tem os votos, vou pautar. Não, ele vinha a público e falava, calma, não se faz política assim, temos um acordo com o Hugo Mota. Resultado, o Hugo Mota engavetou a anistia, deu na mão de Paulinho da Força, que transformou em dosimetria e demorou um ano para ser votado. Bom, além disso, outra questão que conseguiram, a presidência das comissões. Foi isso que o Valdemar vendeu. Vamos votar no Hugo Mota e no Davi Alcolumbre porque a gente consegue a presidência das comissões. Mentira, mentira. O povão, que muitas das vezes não acompanha a política de perto, pode cair no conto do vigário. Nós aqui não caímos. Sabe por que? Mentira, você que nos assistem. O PL foi eleito com uma maior bancada em 2022. Proporcionalmente, teria direito, mesmo o Hugo Mota querendo ou não, a algumas presidências de comissões, por ser o maior partido da Câmara. Hoje não é porque caçaram Deus e o mundo lá do PL. Né? O Eduardo saiu, a Carla Zambelli saiu, vários outros acabaram saindo, mas a época era. E teria direito a essas comissões. Então, e o terceiro no acordo foi pautar o PL da anistia. Demorou um ano, e virou dosimetria. Que baita acordo, hein? Para eleger Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que a direita entrou. Aí quando eu falo que o PT nada de braçada, enquanto o PL parece que engatinha, são nessas opções. Então, enfim, agora a opção insisto, o caminho é a eleição do Senado em outubro. Eu sigo achando que isso é o primordial. Agora, quanto derrubar Davi Alcolumbre, acho pouco provável, porque ele tem um monte de cabide de emprego, distribui para todo mundo ali no Senado, empregar amigo, família, etc. Distribui todas as emendas para a esquerda e para o centrão.
e para derrubá-lo não precisaria só de maioria simples, precisaria de 2/3 da casa, o que eu acho que a direita hoje não consegue. E tem a questão também ali política, né? Ele teria uma blindagem por parte do executivo, do governo federal. Então, acharia uma missão bem difícil. Enfim, teria que ter lutado contra a eleição dele lá atrás. Agora que ganhou, vai ter que saber conviver com ele, infelizmente, Mari. Perfeito, Lucas Saba. Daqui a pouco a gente volta contigo. Agora a gente vai acompanhar aqui um trecho de uma fala de Jorge Serrão, nosso colega e amigo, especialmente bem próximo aí de Lucas Saba, todas as manhãs no Café com a Gazeta. Ele que esteve na caminhada cristã neste fim de semana. Vamos conferir. Saudações, meu povo. Estamos aqui na Avenida Paulista para ressaltar a importância desse ato de hoje, que é o primeiro de 18 que vão acontecer a partir de agora, caminhadas cristãs pelo Brasil, para mostrar o quê? Que é caminhando que o povo começa a fazer a coisa certa. A caminhada, ela tem o sentido de mostrar que o povo na rua é quem promove as transformações. Guarda o conceito, supremo é o povo. Por que o povo é supremo? Porque o povo é aquele que cria, modifica e aprimora as instituições. Então, o povo tem um papel fundamental e a nossa democracia, que foi sequestrada pela esquerdopatia, pelo crime organizado e pela juristocracia, a gente quer ela de volta. E é o povo na rua que vai conquistar isso. Excelente. Já que a gente está falando sobre cristãos se manifestando e tudo mais, a gente trouxe na semana passada uma entrevista com um dos organizadores aí do Descend Brasil, que uniu aí mais de 200 mil pessoas em 5 estádios no último sábado, e teve muita questão também de oração pelo Brasil, pela política, inclusive. E um desses participantes aqui em Curitiba, estive lá para cobrir, ele é o pastor Telmo Martinello. Ele falou sobre a importância de não se usar aí nas igrejas, né, os púlpitos, para palanque político. E eu questionei, né, da importância de haver cristãos que estejam, sim, na política, porque senão as pautas, vocês já sabem muito bem como serão no Congresso, por exemplo, mas a importância de, né, não usar os religiosos para a política, né? Então, usar, digamos assim, para que os cristãos usem mais o seu mandato para fazer o bem do que utilizar a religião para, enfim, conseguirem seus mandatos. E aí ele respondeu, é um trechinho curtinho, mas é bem importante para a gente trazer aqui para a discussão. Nós precisamos entender que o cristão engenheiro, o cristão político, o cristão professor, o cristão pastor, ele é um sacerdote naquilo que Deus deu para ele. Nada é secular quando você entrega a vida para Cristo. Tendo essa compreensão da integralidade, nós vamos ensinar as pessoas a serem cristãos onde estiverem. Ponto. E não é melhor o político e nem melhor o professor. Todos eles devem ser cristãos onde estiverem. Bom, partindo disso, o lugar da igreja é para quê? Ensinar princípios e valores do reino de Deus. Nós não precisamos, não devemos e não podemos defender partido e nem político. Eu defendo, e aqui eu respeito quem faz diferente, eu defendo que o púlpito não é lugar de palanque. Então, político não tem que estar no púlpito, porque o púlpito é lugar de pregar o evangelho. O evangelho não salva uma nação, salva um indivíduo para a eternidade. Ele não vai mudar a reforma, ele vai mudar a partir dos cristãos, mas não a partir de um político. Então, os cristãos que vão fazer diferença numa nação. Então, considerando esse contexto, devemos ensinar, sim, eu oro para que Deus levante muitos políticos. De verdade, a política não é suja. A política é a arte de governar. Isso é lindo. Separar essa dicotomia não é sábio. Essa dicotomia de que política não é santa, a igreja é santa. Não, tudo que está no reino de Deus é santo. O problema é a politicagem. É quando a gente faz barganha, quando a gente aperta a mão, faz com chavos. Quando a gente usa, eu como pastor, o poder do pastoreio e da oratória e da influência para levar o rebanho de Cristo a um político. Aí eu erro. Aí eu não concordo. Então, partindo desse princípio, eu acredito que a igreja brasileira é imatura. Precisa crescer. Eu falo igreja brasileira, eu me incluo. Não estou aqui longe de estar comentarista. Eu estou jogando, eu estou em campo. Né? Mas eu acredito muito que a gente pode amadurecer nisso, né? E se tornar mais sábios e equilibrados nesse assunto. Boa. Chamar novamente Lucas Saba, porque na semana passada a gente falou sobre isso. Teve a caminhada do Nicolas, que também teve a questão espiritual, religiosa ali, a gente viu muita gente orando pelo país e tudo mais. Como que você tem visto esses movimentos, né? E se boa parte dessas manifestações vão vir, por exemplo, por grupos como os cristãos?
Pois é, Mari, te parabenizando ali, volta a repórter, né? Uma viagem no tempo ali na entrevista. Parabéns, Mari, pelo quebra-queixo ali. É super pertinente. É exatamente isso, Mari, como você colocou, né? Infelizmente, a gente sabe, outubro tá aí, as eleições tá aí. Vocês lembram? Vou dar um exemplo clássico. Eu vou citá-lo, parece que eu pego no pé dele, de fato pego, mas trago fatos aqui. Na última eleição à Prefeitura de São Paulo, todo mundo lembra daquela foto que viralizou de Guilherme Boulos durante uma missa aqui em uma igreja famosa no centro da capital paulista. Depois alguém mais viu ele, o viu em alguma missa, culto, etc. Ou seja, nitidamente está se aproveitando da fé das pessoas para tentar angariar votos, capital político, etc. É muito triste esse tipo de situação, né? Porque as pessoas não buscam na fé, no culto, na missa, em qualquer outra religião, ali um encontro com a política. Não, é um encontro com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, é um outro momento. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas boas e ruins em todas as áreas. E dentro da religião também é assim, infelizmente. Sobre essas manifestações, Mari, nós tivemos essa que a Joyce também, que eu parabenizo, trouxe em primeira mão, o relato ali do Jorge Serrão, também de outras pessoas, políticos expoentes que estiveram lá, o deputado estadual Tomé Abduche, vice-líder do governo Tarcísio, o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, e outros políticos que estiveram lá presentes, o próprio Nicolas, né, que começou aquela caminhada Acorda Brasil, e eu acho, Mari, que só tem uma maneira da gente mudar o cenário político brasileiro, que é através da mobilização popular. O próprio Bolsonaro tinha aquela fala, né? Ah, se vocês soubessem a força e o poder que vocês têm. É exatamente isso, né? Vale lembrar a narrativa da esquerda na caminhada do Nicolas. Primeiro era uma caminhada zero à esquerda, que não mudaria nada. À medida que ela saiu do interior de Minas, chegou em Goiás, depois no Distrito Federal e foi juntando centenas. Eu criei, nesse momento, um e-mail, certo? O e-mail, eu vou colocar na descrição um link. mestredinho.afiliado@hotmail.com. Também no Shopee, eu posso indicar, se você quer ser um afiliado ou uma afiliada do Shopee, envia para o Mestre Dinho um e-mail. O e-mail só vai ficar só para isso. Eu vou colocar no link. mestredinho.afiliado@hotmail.com. Então, eu quero aqui dizer que eu tenho 5 vagas, ok? E eu estou esperando qual é a primeira pessoa, certo? Se passar de 5 pessoas, o Mestredinho, eu irei sim, ok? Entrar em contato com o Shopee e também colocar. Se passou de 5 pessoas, não tem problema. Quero falar também para vocês que o Mestre Dinho, eu não irei cobrar nada de vocês, certo? Porque eu não posso cobrar e não irei fazer nada, certo? Que o Shopee não aceita. É gratuito. Então você, quando entrar na descrição, verifica o e-mail do Mestre Dinho, mestredinho.afiliado@hotmail.com. Coloca o que você quer, ok? Manda só o seu e-mail, o seu nome, ou o seu WhatsApp, que eu encaminho para você. Ou através de e-mail, você manda o seu e-mail para me mandar para vocês. Eu tenho quase 500 produtos,
certo? Eu vou mostrar para vocês, ok? Na sequência, o que eu tinha de falar eu já falei, ok? Entretanto, o mestre Dinho, além do mestre Dinho eu ser um afiliado do Shopee, também eu estou também numa posição de criador. Eu posso indicar pessoas. E todas essas indicações não tem nada para pagar. Ok? Quando eu envio por e-mail e posso até deixar na descrição. Porém, vocês poderão pegar, clicar, né, no lugar da inscrição, ou pode pedir através do e-mail e colocar o seu e-mail para mim orientar como é que deve fazer se precisar. Ok? Vamos lá. Tem aqui um iPhone, tem aqui medidor de pressão, tem lançamento do iPhone, certo? Lançamento do iPhone, aqui, conjunto academia feminina, tem tudo, tem vários tipos de smartphone, de marcas ótimas, Xiaomi, etc. Tem aqui conjunto de roupas, eu vou deixando aqui para vocês. Aparelho medidor de pressão, conjunto, calça-roupa, etc. Biquíni com shorts, 3 conjuntos fitness, bicicleta, smartphone Xiaomi com 256 GB da vitrine. No link tem a vitrine. Construa Civil Mestre Dinho, vitrine do Shopee, certo? E aí eu coloco o link, é o link da vitrine, certo? Não é só um link só de um produto, não, são todos os produtos, né, que estão na vitrine, ok? Vamos lá, aqui é roupa, kit de cuecas masculina, aqui é o smartphone Xiaomi, R$833, 256 GB, meu Deus. Então, a maior parte desses produtos aqui estão em promoção, certo? É uma promoção que quando o Shopee resolve tirar a promoção, tira, o produto fica aí, certo? Isso depende de época. E o mestrezinho, eu tenho de fazer tudo aquilo que, né, o que o Shopee ordena, eu não posso sair. Tem a administração do Shopee, eu sou muito obediente, certo? Muito obediente. Simplicidade no bom sentido, de respeitar o próximo. Vocês estão vendo aí um espremedor elétrico, baratíssimo. Eu não vou falar o preço, são panelas. Depois vocês têm de verificar, é claro, né? É claro que eu estou aí enviando esse vídeo e vou colocar em cada vídeo que eu apresentar no YouTube. Vamos lá. Notebook. Deixa eu ver aqui. Meus amigos e minhas amigas. Notebook, mochila, notebook, roupas femininas, camiseta, na outra parte, camiseta feminina, prêmio, 100% de algodão, espetacular. Mais roupa aqui, camiseta, kit feminino. Aqui, camiseta feminina,
Aqui vocês estão vendo na tela, tudo barato, tudo barato. Camiseta feminino, ok? Masculino também. Camiseta básica feminina e masculina. Aqui é mais camiseta feminina, mochilas, calça, ok? Bicicleta elétrica dobrável, bivolt, 48, tal, é elétrica. Ela é dobrável. Você vai viajar, dobra ela, certo? E leva para você ir. Se o lugar que você vai precisa de uma bicicleta ou passear. Quem vai decidir são vocês. Ó, presta atenção, assadeira, churrasqueira, a cavão. Casa, tá vendo? Bermuda. Eu tenho aqui de mostrar aqui a vitrine. A vitrine. Eu só vou passar aqui, viu? Tem muita coisa. Olha, eu vou aqui passando rápido por causa do horário. Por causa do horário, meus amigos e minhas amigas. Ok. Olha, aqui também está tudo. Quando está esgotado assim, vocês já sabem. Certo? Aqui, estou descendo, estou rolando aqui para baixo. Isso aqui é tudo produto. É quase 500 produtos.